Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre o som. Vamos falar especificamente da acústica. Então vamos começar. Características do som. Pessoal, as características do som, elas são algumas características que você não pode esquecer de maneira alguma. Por exemplo, que o som é uma onda mecânica. O som, ele é uma onda que precisa de matéria para se propagar. Você deve lembrar que das ondas tem uma onda que ela não precisa de matéria, que é a onda eletromagnética. Exemplo, a luz. Já o som, ele precisa de matéria para se propagar. Se não tiver matéria, não tem som. E ainda que o som é uma onda longitudinal. O que é uma onda longitudinal? É uma onda em que a fonte e a energia oscilam na mesma direção. Tem uma outra onda chamada transversal, que é quando a fonte oscila para um lado e a energia vai para a outra. Dela é chamado de transversal. Olha só aqui, ó. Esse aqui é uma onda longitudinal. A fonte e a energia se propagam na mesma direção. E ainda, o som é uma onda mecânica que precisa de matéria para se propagar. Se você pegou isso, então agora nós podemos falar um pouquinho da velocidade do som. A velocidade do som depende do meio material que ele viaja. Ele viaja mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e, por último, nos gases. Sim, nos sólidos é onde ele se propaga com maior velocidade. E é claro, pessoal, você não pode esquecer que nós temos um sensor de som, que são os nossos ouvidos, o sistema auditivo. E nós, seres humanos, conseguimos captar o som que oscila a 20 Hz até 20.000 Hz. Pessoal, 20 Hz quer dizer que ele oscila 20 vezes a cada segundo. 20.000 Hz quer dizer que ele oscila 20.000 vezes a cada segundo. Se você pegou isso, de um modo bem simples, é fácil. O ser humano ouve de 20 a 20.000 Hz. Hertz, oscilação por segundo. Se você pegou essa ideia, vamos falar um pouquinho das qualidades do som. O que são qualidades do som? São algumas medidas do som que fazem com que você consiga diferenciar a voz do seu pai e da sua mãe. Ou seja, são medidas, por exemplo, a altura do som, por exemplo, o timbre do som, o fato do som ser grosso, ser fino, tudo isso, pessoal, são qualidades do som. E é claro, a primeira qualidade que nós vamos falar é da intensidade sonora. A intensidade sonora, você não pode esquecer que é o quanto de energia que chega. E essa energia, ela depende da potência da fonte. Potência dividido pela área, pessoal, é a intensidade. E ainda, a intensidade depende da amplitude. Grande amplitude, grande energia. Baixa amplitude, baixa energia. E é claro, dentro da intensidade, existe um cálculo do nível da intensidade, cujo qual é medida em decibéis. Você já deve ter ouvido falar de decibéis. O cálculo é 10 vezes o logaritmo da intensidade, que você está medindo o nível, dividido por I0. Esse zero, pessoal, é a menor intensidade capaz de sensibilizar o ouvido humano. Vale 10 na menos 12. E é claro, saindo da intensidade, nós temos a altura. A altura, cuidado, não é volume. A altura depende exclusivamente da frequência. A frequência, ela ou deixa o som grosso ou deixa fino. Grande frequência, o som fica fino, nós chamamos de agudo. Baixa frequência, o som fica grosso, nós chamamos de grave. Você não pode esquecer que os homens falam com baixa frequência, falam grosso. Grave é grosso. E as mulheres falam com grande frequência, ou seja, elas falam fino, falam agudo. E é claro, para fecharmos, o timbre. O timbre do som está atrelado com o formato da onda. Por exemplo, a voz humana, por mais que ela tenha a mesma frequência com o som produzido pelo piano, mas os sons são diferentes porque os timbres são diferentes. Neste vídeo, nós falamos sobre um pouco do som. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.